Começa agora. Descobrindo a Revista Espírita. Os fatos, os fenômenos, as análises que auxiliaram Allan Kardec a consolidar os alicerces do Espiritismo. Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira. O materialista ou religioso convicto muda sua forma de pensar após a morte, vendo-se diante da continuidade da vida? Milhares de depoimentos de espíritos que se serviram de médiuns para testar sua sobrevivência provam que não. O tema, a propósito, foi abordado na reunião de 27 de março de 1863 da Sociedade Espírita de Paris, sendo incluída na seção Questões e Problemas do número de maio daquele ano da Revista Espírita. Motivou a abordagem comentário de um participante sobre frase enunciada em reunião anterior que afirmava: "Vossa prece comoveu muito espíritos levianos incrédulos." Diante disso, indaga: como podem os espíritos ser incrédulos? O meio em que se acham não é a negação da incredulidade? Allan Kardec propôs aos espíritos que quisessem comunicar-se e tratar da questão se julgassem conveniente, o que resultou em 3 manifestações. A primeira assinada por um espírito de nome Vienot, dizendo, entre outras coisas, o seguinte: "No mundo em que habitais, acreditava-se geralmente que a morte vem de repente modificar as opiniões dos que partem e que a venda da incredulidade é violentamente arrancada aos que na terra negavam Deus. Aí está o erro, porque para esses a punição começa justamente ficando na incerteza relativamente ao Senhor de todas as coisas e conservando a mesma dúvida da terra. Não, crede-me, a vista obscurecida da inteligência humana não percebe a luz instantaneamente. A passagem da vida terrena à espiritual oferece, é certo, um período de confusão e turbação para a maioria dos que desencarnam. É fácil vos dardes conta dessa diferença examinando os hábitos dos viajantes que vão atravessar o oceano. Para alguns a viagem é um prazer, para maior número um sofrimento vulgar que durará até o desembarque. Então é por assim dizer a viagem da terra ao mundo dos espíritos. Alguns se desprendem rapidamente, sem sofrimento e sem perturbação, ao passo que outros são submetidos ao mal da travessia etérea. Os incrédulos e os materialistas absolutos conservam sua opinião além túmulo, até o momento em que a razão ou a graça tiver despertado em seu coração o pensamento verdadeiro ali escondido. Baseando-se na resposta, Allan Kardec propõe uma reflexão sobre: compreende-se a incredulidade em certos espíritos, mas não se compreenderia o materialismo, pois seu estado é um protesto contra o reino absoluto da matéria e o nada após a morte. Pronuncia-se o espírito Erasto pelo mesmo médium, Sr. Dumbell. Só uma palavra. Todos os corpos sólidos ou fluídicos pertencem à substância material, isso está bem demonstrado. Ora, os que em vida só admitiam um princípio na natureza, a matéria, muitas vezes não percebem ainda, após a morte, senão esse princípio único, absoluto. Se refletisseis sobre os pensamentos que os dominaram a vida, acharíeis que estavam certos, ainda hoje, sob o inteiro domínio dos mesmos pensamentos. Outrora se consideravam como corpos sólidos. Hoje se olham como corpos fluídicos e estudo. Notai bem que eles se apercebem sob uma forma claramente circunscrita, embora vaporosa, mas idêntica à que tinham na Terra em estado sólido ou humano. De tal modo que não veem em seu novo estado senão uma transformação do seu ser naquele em que não tinham pensado. Mas ficam convencidos que é um encaminhamento para o fim a que chegarão quando estiverem suficientemente desprendidos para se dissolverem no grande todo universal. Nada mais teimoso do que um sábio. E eles,
persistem a pensar que, nem por ser demorado, nem esse fim é menos evitável. Uma das condições da sua cegueira moral é de os encerrar mais violentamente nos laços da materialidade e, consequentemente, de os impedir se afastem das regiões terrestres ou similares à Terra. E assim, como a grande maioria dos desencarnados aprisionados na carne, não podem perceber as formas vaporosas dos espíritos que os cercam, mas também a opacidade do envoltório dos materialistas lhes veda a contemplação das entidades espirituais. A terceira mensagem foi escrita pelo espírito Lamennais, através do médium Sr. Didier, e sobre seu conteúdo Allan Kardec observa: desde que vemos espíritos que, mesmo muito depois da morte, ainda se julgam vivos, vagam ou creem vagar nas ocupações terrenas, é que têm completa ilusão quanto à sua posição e não se dão conta do estado espiritual. Desde que não se julgam mortos, não seria de admirar que tivessem conservado a ideia do nada após a morte, que para eles ainda não veio. Você ouviu Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira.